Olá, minha gente, tudo bom, galera? Como é que estão as coisas? Está tudo em paz com vocês? Estamos aqui hoje inaugurando, iniciando o nosso projeto Preparação Contínua 3, né? E essa nossa preparação contínua, ela visa que nós possamos trazer para os nossos alunos conhecimentos que eles possam ser úteis nas provas de Fortaleza, nas provas também do concurso do Eusébio, cujo edital está aí quase estourando na praça. Então, a gente vai trazer para vocês aqueles pontos mais importantes, minha gente, porque assim, as pessoas às vezes pensam que estudar bem é estudar muito, tudo, pegar o edital de ponta a ponta, não é. Isso aí é uma ilusão, a gente já sabe, através de conhecimento, de experiência que a gente tem, de provas anteriores, de concursos diversos, né, que existe uma predileção sobre determinados assuntos. Então, o que a gente vai trazer? A gente vai trazer questões, vai contextualizar essas questões na teoria, e essas questões na teoria vão ajudar você, que já tem um conhecimento, que você já é um professor, você passou por uma universidade, né, já fez esse curso de graduação, vão ajudar você a fixar o conteúdo que realmente você precisa para a sua prova, tá certo? Gostaria de dar um avisozinho, minha gente, que a nossa aula aqui, ela precisou ser gravada alguns momentos antes da aula que seria síncrona, justamente porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou gravando a aula um pouquinho antes, a aula vai ser disponibilizada para vocês de forma síncrona, né? De forma síncrona, não, no YouTube, tal qual nós havíamos prometido, e eu estarei assistindo a minha própria aula e estarei no chat com vocês para que vocês possam, em caso de dúvida, tirar dúvida comigo, certo? Então, é quase como se fosse uma aula síncrona. Obviamente, isso só vai acontecer agora, a gente já está resolvendo esse pequeno desajustezinho aí, e nós vamos fazer as nossas outras aulas de forma síncrona, e vocês poderão assistir, e a gente poderá fazer esse trabalho dirigido a vocês com muito respeito, com muito carinho, né? E torcendo desde já que tudo dê certo e agradecendo desde já não só a preferência pelo curso LEP, mas também agradecendo a possibilidade de nós estarmos participando desse projeto de crescimento profissional de vocês. É uma grande honra para nós, professores, que vão fazer o curso LEP. Então, professora Léo, nós vamos estudar todo o edital, não, né? Eu falei, não, todo o edital, assim, de cabo a rabo, não. Eu vou ser muito sincera com vocês. Mas eu vou pegar de cada ponto que é importante pela nossa experiência, de cada ponto, aquilo que a gente vai mostrar para vocês. Vocês vão notar, minha gente, através dos exercícios, que o que cai realmente na prova, né? Porque a gente vê várias provas, a gente vai vendo que algumas coisas se repetem. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês, aquilo que realmente é importante para vocês, tá bom? Então, minha gente, vamos começar aqui no nosso. Não, lembrando, né, que estaremos, então, no nosso canal do YouTube com aula aberta, né, daqui a pouquinho, e essa aula ficará aberta e disponível para quem aderiu ao nosso pacote da nossa turma 3, tá certo? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto eu estarei de forma, ao mesmo momento que a aula estiver acontecendo, eu estarei no chat respondendo algumas dúvidas, como também vocês podem me acessar através do meu Instagram, @profa.leomendes, ok? Então, vamos começar, minha gente. Bom, vamos colocar aqui nossa turma de preparação contínua, nossa turma 3, o foco é Eusébio e Fortaleza. Professora, e se sair Itaitinga, né? Professora, se sair Aquiraz, com certeza vocês vão aproveitar esse conteúdo. Por quê? Porque são conteúdos, minha gente, que, de certa forma, eles se interligam. Quando você fala, por exemplo, da lei do Fundeb, ela está interligada com os artigos lá da LDB, que fazem menção à questão do financiamento da educação. Como é que a educação vai ser financiada? Como é que ela vai acontecer? Já que qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa de quê? De dinheiro para fazer, não é isso? Então, tudo isso, minha gente, vai ser colocado para vocês de uma forma que possa ajudá-los também em outros concursos. Então, se você tem um colega que mora lá em Taitinga, ou então que pretende fazer o concurso de Taitinga, ou que pretende fazer o concurso de Aquiraz, né?
chama ele para a nossa turma de preparação contínua, para dar a ele uma base tranquila para que ele possa enfrentar uma prova. E outra coisa, minha gente, uma pergunta que eu sempre respondo para os meus alunos e sempre comento nas minhas aulas, né? O aluno às vezes diz assim, professora, eu estou tão desmotivado para começar a estudar, ou então eu estou tão desmotivado para voltar a estudar, né? Então as pessoas às vezes têm essa desmotivação que é natural do ser humano, minha gente. Mas o que traz a motivação são os resultados que você começa a alcançar. E quando é que esse resultado vem? Quando você esquematiza um projeto, começa a estudar e começa a ver a sua evolução. Quando isso acontece, minha gente, quando a sua evolução acontece, quando você percebe que aquilo ali faz algum sentido, a motivação nasce ou é alimentada ou é avivada, né, dentro de você. Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que tentar. O primeiro passo quem tem que dar é você. Para sair de um estado de inércia, nós precisamos implementar uma força, e isso está lá na física, né? E essa força é que vai produzir o resultado chamado movimento, que, na nossa analogia, é a sua motivação. Ok, minha gente, vamos começar. Olá, prezados professores e professoras, bem-vindo à turma de preparação contínua. Estaremos explorando, através de teoria em exercícios, conteúdos de legislação educacional com foco especial, dessa vez, para as prefeituras do Eusébio e de Fortaleza. Ambos concursos muito interessantes que só são aprovados os que realmente investem na sua preparação. E para isso nós estamos aqui. Então, você, para ter algum resultado, você tem que fazer algum investimento, seja investimento em dinheiro, seja investimento em tempo, seja investimento em dedicação, algum investimento você vai ter que fazer, ou então um pouco de todos. Estamos aqui, então, né, com o nosso Instagram, que você poderá tirar dúvidas, e eu sei que, com certeza, tem aqui alunos presentes que já passaram mensagem para mim, eu já respondi, porque acontece muito, né, gente, às vezes o pessoal assim, pessoal, passa uma mensagem para mim pelo Instagram, né, e às vezes essa mensagem chega, mas a resposta não volta, né? Então, eu acho que, como eu sempre digo, né, por trás de uma mensagem como essa, existe um coração aflito, né? E esse coração aflito precisa de alguém que o acolha. Então, a gente faz o possível para que esse acolhimento aconteça. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Os assuntos que nós abordaremos nesse material será a Lei 13.005, de 2014. Essa lei aprova o Plano Nacional de Educação, a política de educação especial na perspectiva inclusiva, que é um tipo de assunto que está caindo em todas as provas, e não somente em provas da educação, e a nossa querida LDB 939496. A nossa LDB, gente, por ser uma lei que ela estrutura a educação de forma basilar, ela é o espinha dorsal da educação, né, das coisas relacionadas à educação no nosso país, ela vai constar em outros materiais. Eu não vou colocar só essas questões da LDB, não. Eu sempre vou estar colocando algumas questões da LDB em todas as nossas aulas, ok, minha gente? Então, vamos lá. Lei 13.005, de 25 de julho de 2014, que aprova o nosso PNE. Vamos lá fazer algumas considerações, né, minha gente? O nosso plano nacional de educação, ele é um plano estratégico. Léo, e o que é um plano estratégico? É um plano que é feito a partir do alto escalão, que terá que reverberar, né, que estará sendo propagado em todos os escalões da educação, até chegar lá na escola, até chegar lá no professor. Então, tudo isso, todas as ações, elas começam no Plano Nacional de Educação, que é um plano estratégico que é feito em regime, vou colocar aqui feito, que é melhor, tá? Feito em regime de colaboração. O que significa isso? O regime de colaboração significa que existem envolvidos entes como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que vão juntos produzir resultados. Que resultados? Esse plano, que é um plano estratégico, que vai valer para todo o Brasil quando se falar em educação.
Professora Léo, e esse plano, como é que essa lei, como é que ela acontece? Essa lei, minha gente, ela é uma lei normal, que é a Lei 13.005 de 2014. Essa lei é uma lei que ela é uma lei que foi criada em uma parte dela é um anexo, né? Um anexo que eu chamo de anexo poderoso. Por que o anexo é poderoso? Porque no anexo da lei estão constantes as metas, que são o quê? São 20 metas distribuídas, né, por esse anexo, com 255 estratégias. E essas estratégias, elas são colocadas junto às metas em número variável de estratégias, dependendo da complexidade da nossa meta. Aí o aluno vem e pergunta, professora, e essa meta, ela é uma meta que ela é fixa, ela tem alguns ajustes, pode acontecer alguns ajustes, minha gente, mas é a nível de estratégia. Tanto é que nós tivemos a inclusão, né, que eram 254 estratégias, agora são 255 estratégias. Outra coisa importante é que esse nosso Plano Nacional de Educação, o PNE, nasceu, vamos dizer assim, né, usar essa palavra mais fácil, na Constituição Federal. O berço dele é a Constituição Federal, artigo 214, que prevê as diretrizes basilares do nosso Plano Nacional de Educação, ok? E ele nasceu um plano com duração decenal. Aí eu vou fazer uma pequena consideração aqui. Duração decenal. Essa duração decenal seria do ano de 2014 até o ano de 2024. Só que aconteceu uma prorrogação. O nosso Plano Nacional de Educação, como ele teve diversos incidentes durante a sua, como é que eu posso, sua consecução, né, o seu caminhar, então tivemos diversos problemas, né, que impediram que muitas metas fossem cumpridas. Então, se fez agora uma extensão até 2025, até 31/12 de 2025, para que essas metas pudessem ser, pelo menos, chegassem mais perto do seu cumprimento. Então, o plano ele é decenal, tá na Constituição que ele é decenal. Se perguntar na prova qual é a duração, segundo a Constituição, você vai colocar o que está na Constituição, né? Você vai ignorar aquilo que aconteceu de forma incidental com esse Plano Nacional de Educação, que é justamente o quê? Essa prorrogação que vai até 31/12 de 2025, tá? Esse nosso Plano Nacional de Educação, minha gente, ele tem umas diretrizes, né? Diretrizes é o quê? O que é uma diretriz? É para onde vai se dirigir, é isso? Então, eles têm diretrizes. Nós temos lá no nosso artigo 2º as diretrizes que são muito importantes para que você dê uma olhadinha. Então, você já sabe que o artigo 2º da nossa LDB, ou desculpa, no artigo 2º da nossa lei do PNE, ele é bastante importante para que você dê uma olhadinha, dada a incidência dele, que acontece em várias provas da educação, tá bom? Então, vamos começar aqui a falar de uma questão. Sim, você pode dizer assim, professora, por que você não coloca somente questões aqui na nosso material, somente questões que são do INPA, da Consulpan, né? Gente, é porque na parte de legislação, nós não temos tantas questões boas, né, atuais, atualizadas, para a gente trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar. Nós vamos trabalhar questões ímpar, nós vamos trabalhar questões, o que tiver, eu vou arrastando aí, tá certo? O que tiver e o que vale a pena, sabe, pessoal? Porque, às vezes, a organizadora, eu não vou dizer qual aqui, né, porque fica chato, uma determinada organizadora X, ela repete tanto as questões, mas tanto, que às vezes ela pega a mesma questão, pega o enunciado, bota lá um sinônimo de uma palavra que está no enunciado, embaralha as alternativas e sapeca a questão de novo, né? Então, realmente é uma falta de criatividade. Então, se eu colocar duas questões com o mesmo conteúdo, quase que iguais, quase que idênticos, não fica legal para você estudar. Eu prefiro aproveitar a oportunidade de utilizar outra questão mais difícil, que você possa ter um conhecimento maior, que quando você chegar na prova, você olha assim para aquela questão tão inocente, né?
Poxa, é só isso que você quer? Você até duvida que é só isso que a questão quer. Acha que está havendo uma pegadinha. A realidade é essa, né? Por quê? Porque você sabe muito mais do que aquilo ali que está sendo solicitado, tá bom? Então vamos lá. A Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 2º de leitura obrigatória, viu, pessoal? Leitura obrigatória, vou até colocar aqui, lembrete. Artigo 2º da lei do PNE, leitura obrigatória. Obrigatória, ok? Só para lembrar vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Da outras providências, estabeleceu o artigo 2º um conjunto de diretrizes, né? Diretrizes que eu falei para vocês. Só não corresponde a uma dessas diretrizes. Então, ele quer saber qual delas não é uma diretriz. Vamos fazer aqui uma coisa por eliminação. Erradicação do analfabetismo. Isso aqui está na Constituição e está nas diretrizes do artigo 2º do PNE, certo? Universalização do atendimento escolar. Também está. Léo, se tivesse assim, universalização do atendimento escolar obrigatório, está errado, porque a questão se universaliza, ou seja, ela se abrange, ela se estende para todo o atendimento escolar e não somente o atendimento da educação básica obrigatória. Reduzir o índice de evasão na educação básica. Gente, isso é importante? Vai ter tentativas feitas pelo PNE através de suas estratégias? Sim. Mas consta nas diretrizes? Não. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Parece uma coisa bem atual? Com certeza. Tem ligação com a educação, essa questão de promoção de princípios, de direitos humanos? Sim, porque a nossa Constituição, se você espremer a nossa Constituição, vai sair lá, direitos humanos, cidadania, né, dignidade da pessoa humana. Então, tem tudo a ver com o que está na nossa Constituição. Agora, gente, diga e repito, não vá para a sua prova, se cair o PNE na sua prova, né, que nós estamos fazendo aqui as aulas com base nos conteúdos do edital passado, né, não saia para fazer essa prova sem estudar esse artigo 2º. Tá bom, pessoal? Não saia para essa prova sem esse importante elemento. Léo, você falou em 20 metas. Essas 20 metas, quais são as mais importantes para que eu possa dar uma olhada? Vamos lá. As metas que são mais importantezinhas, né? As metas que falam sobre a educação básica, 1 até a meta 11, né? Tem algumas coisas que no meio aí que não são exatamente mais da educação básica, mas a gente vai dar para você essa indicação. A meta 1 até a meta 11, a meta 19, que fala sobre gestão democrática, que também é outro assunto bastante falado, né, nas questões da educação, gestão democrática do ensino público. E, por último, a meta 20, que fala do financiamento da educação, que hoje o financiamento da educação, ele acontece com base no produto interno bruto, é um percentual do PIB brasileiro, né, que criou-se uma conexão entre o PIB e um percentual do PIB para aplicação na educação. Então, as outras metas, não é que elas sejam desimportantes, porque não tem meta desimportante, todas são importantes, mas só que a gente está fazendo, está se preparando para um concurso de educação básica, né? Então, na educação básica, a gente aconselha a metas 1 até a 11, e principalmente, se você quiser ainda diminuir mais ainda esse estudo, Léo, eu estou achando que é muita coisa. Então, a da meta 1, a da meta 8 é essencial, tá? A 11 é apenas uma pequena extensão que a gente faz para criar uma margem de segurança, tá certo? Léo, e como é que você indica para a gente estudar essas metas? Minha gente, nós estamos aguardando o edital. Se você pegar por dia, né, estudar uma meta, né, eu até brinco sempre, né? Toda vez que você for pegar o celular, você diz, não, se pegar o celular para ver o meu WhatsApp, o meu Instagram,
eu vou ver qual é a meta do PNE. Você lê aquela meta do PNE, tenta entender, porque ela vai acabar, você vai acabar internalizando aquilo ali. Às vezes você vê aquilo ali dentro de uma prova, ela não está exatamente, você não tem exatamente a certeza absoluta de que é aquilo ali, certo? Mas você, que se aquele percentual está correto e tudo, mas você sabe que não tem alguma coisa que está muito certa, você tem alguma coisa cheirando mal, porque você está mentalizando uma meta, mas ali está totalmente diferente daquilo que você estudou, ok? Então, primeira questão, gabarito, letra C. Segunda questão, o Plano Nacional de Educação determina objetivos e metas para o desenvolvimento da educação no Brasil em um período de 10 anos, né? Por isso que a gente diz que ela é decenal. Isso aqui é uma questão que foi feita considerando o que está na Constituição, porque ela é uma questão, gente, de 2025. Então, em 2025, nós já tínhamos essa questão dessa prorrogação, tá bom? De acordo com o PNE, qual aspecto é prioritário, né? O que o PNE coloca como uma das suas principais objetivos, né? Com suas principais visões sobre a importância do nosso Plano Nacional de Educação? Ampliação do acesso à educação básica e superior com metas de qualidade de ensino. Bom, essa aqui está bem boazinha. Léo, por que a gente não marca logo ela? Justamente, pessoal, porque às vezes, existem outras opções que são mais amplas, né? Então, a gente, quando acha uma que é legalzinha, a gente marca lá uma bolinha, mas não marca a opção ainda, não vai embora. Porque tem gente que marca logo a opção, sapeca logo no gabarito e vai-se embora. Não vamos fazer isso, não vamos ser imprudentes, tá certo? Mas nós vamos o quê? Marcar uma bolinha e ver se não tem outra que seja mais ampla do que essa aqui. Então, primeira, ampliação do acesso à educação básica e superior. O PNE fala da educação superior? Fala, né? É justamente nessas metas que a gente não precisa tanto estudar que ele vai falar na educação superior e vai falar dos profissionais da educação. Exclusão de programas de alfabetização de jovens e adultos, interrompendo a oferta de vagas. Gente, educação de jovens e adultos é um avanço da nossa educação brasileira, que começou lá na época do Mobral, supletivo, aquelas coisas todinhas que foram se misturando e hoje em dia resultou na nossa educação de jovens e adultos. Então, é a educação de jovens e adultos, não é o EJA, é a EJA, tá certo, pessoal? Mas exclusão desses projetos, programa de alfabetização, jamais, né? Professora, e essa exclusão significaria a não existência, né? Exatamente, significaria um retrocesso, sim, então não está condizente com o nosso PNE. Redução do investimento público em escolas, priorizando outros setores governamentais. Também está errado. Lá na nossa meta 20 do nosso PNE, ele fala sobre investimentos que são para a educação e aquele dinheiro deve chegar na educação e não ser desvirtuado ou deslocado para outro setor governamental. Desobrigação de monitorar os avanços ou retrocessos do desempenho escolar ao longo dos anos. Desobrigação de forma nenhuma, minha gente. Tudo que se faz a nível de planejamento tem que haver uma etapa chamada o quê? Acompanhamento, né? Então, planejamento, acompanhamento, porque se você, como eu sempre dou um exemplo, se você tem uma casa, aí você resolve fazer uma reforma na casa, você chama lá uma equipe, né, de pedreiros, engenheiros, mestres de obras e tudo para fazer essa reforma. Você vai entregar a chave da sua casa e dizer assim, quando é que eu volto? Eu volto daqui a um mês, e você só volta daqui a um mês? Não. Você vai, obviamente, voltar em espaços menores para acompanhar, para monitorar. A educação não é diferente. Então, minha gente, nosso gabarito pode ser a letra A, não, é a letra A, né? Eu digo que pode ser assim no sentido de quê? De que é a melhor opção e aqui apresenta maior rigor em termos de coerência com aquilo que a gente já colocou aqui para vocês, tá bom? Número 3. Diante da vigência do Plano Nacional de Educação, uma rede municipal avalia seus avanços e limitações em termos de qualidade do ensino, formação docente e distribuição de recursos. Alguns gestores alegam que as metas do PNE competem somente à União. Será que é isso, minha gente? Lembra que eu falei de regime de colaboração? O regime de colaboração é tipo assim, olha,
a tarefa é essa, vamos fracionar essa tarefa e cada um vai fazer a tarefa que lhe compete. Então, é um regime de colaboração, então não cabe somente à União. Compete somente à União, desvinculando das ações locais. Conforme o documento, é de competência do município. Pronto. O município, ele fica com algum tipo de incumbência a ser cumprida? Várias, né, minha gente? O município, pela questão da função redistributiva em matéria de educação, ele recebeu uma fatia considerável de responsabilidade, né? Tanto é que na própria lei está dizendo que o município vai ficar com a educação infantil e o ensino fundamental e o Estado vai priorizar o ensino médio, mas vai colaborar, vai dar apoio ao município no ensino fundamental, né? Caso o município precise, obviamente. Então, minha gente, é uma coisa que é uma tarefa muito grande, inclusive muito árdua, né? Inclusive já tem prefeituras aí que já tentaram comprovar isso, provar isso, para poder se desvincular, porque o peso é muito intenso. Então, vamos lá. Submeter-se integralmente aos despachos federais, concentrando-se em executar políticas definidas pela União, sem elaborar estratégias que considerem a realidade local ou a construção de metas. Gente, isso aqui já está uma coisa que está meio desconectado com o que a gente enxerga quando a gente vê as competências dos municípios, né, lá na nossa LDB. Então, submeter-se integralmente, se você submete integralmente a uma coisa, você não está colaborando, você só está obedecendo ordens, né? Então, submeter-se integralmente aos despachos federais, concentrando-se em executar políticas definidas pela União, não é pela União, é regime de colaboração, regime de colaboração. Então, não é a União sozinha fazendo tudo, mandando tudo, né? O dono da bola, não é. Sem elaborar estratégias que considerem a realidade local ou a construção de metas. Gente, existe o PNE, a partir do PNE vão ser criados os PES, Planos Estaduais de Educação, e, na sequência, os Planos Municipais de Educação. Todos esses planos, vamos colocar aqui, no nosso caso, é o município. O Plano Municipal de Educação, ele vai criar, ele vai adequar as suas metas, dando ênfase naquilo que faz parte dos seus interesses sociais, né? Vamos supor um município que tem uma população indígena muito grande, né? Quando chegar lá nas metas que falam sobre a questão da educação indígena, né, naquelas estratégias que vão ser implementadas, obviamente vai dar maior ênfase a esse aspecto, né? Então, é isso justamente quando diz, sem elaborar estratégia que considera a realidade local e a construção de metas, é falso. Léo, então quer dizer que, por exemplo, o PNE, ele nasce no ano e automaticamente vão nascer o PE e o PNE? Não, eles têm um espaço de um ano, né? Tanto é que o nosso PNE atual, ele vai até, pela regra, né, de decenal, ele vai até 2024, mas foi prorrogado até 2025, né? Mas o nosso plano estadual e o plano municipal, eles vão ter uma uma extensão de mais um ano, porque eles começaram um ano depois, ok? Transferir o planejamento educacional para parceiros privados. Não, 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 né? Público é público, privado é privado, interpretando que as metas do PNE afetam pouco a rede municipal, desde que se mantenha um cumprimento mínimo de programas nacionais. Então, você vê que essa nossa questão aqui, cada opção, ela apresenta várias falhas, né? O que facilita, obviamente, né, da gente poder achar realmente a resposta certa, e o que possibilita a gente que está estudando previamente de estudar vários aspectos diferentes dentro de uma mesma questão, ok? Letra C, aguardar a implementação de soluções estaduais e federais, atuando como mera executora. Então, aguardar a implementação de soluções estaduais e federais seria como se tirasse a autonomia do município agir, e ele só agiria se tivesse depois, né, do âmbito estadual e federal atuarem. Não é. O município tem a sua tarefa, ele vai fazer a sua tarefa desvinculada, digamos assim, desse tipo de ocorrência, tá certo?
implementação de soluções estaduais e federais, atuando como mera executora de diretrizes centrais, sem intervir ou ajustar o projeto pedagógico para as especificidades da população local. Então, o projeto pedagógico, a gente sabe que é uma identidade local, né, daquele estabelecimento. Então, esse projeto político-pedagógico, ele cabe, sim, ajustes, né, no transcurso do caminho. Aí só sobra a letra D, né? Priorizar a formulação de um plano municipal de educação, estabelecendo objetivos e estratégias ajustados às demandas territoriais, articulando recursos e ações com outras esferas do governo, que é o regime de colaboração, né, do governo para a melhoria contínua do ensino público. Então, articulando recursos, eu vou colocar até aqui, que é o regime de colaboração. Esse regime de colaboração, minha gente, é a tônica dessas questões educacionais, né? Não dá para poder o município agir sozinho sempre, o Estado agir sozinho sempre, e a União sem contar com o auxílio desses entes federados. Então, nosso gabarito da nossa questão número 3, letra D. Questão número 4. A seguir, foram elencadas algumas das diretrizes do Plano Nacional de Educação. No entanto, uma das alternativas não corresponde corretamente ao referido plano. Assinale: erradicação do analfabetismo. Gente, mais uma vez, o nosso artigo 2º do PNE, tá? Erradicação do analfabetismo, ok? Ok. Melhoria da qualidade da educação, ok? Ok. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, ok? Ok. Valorização dos profissionais da educação, ok? Né? Que é a partir lá da meta 17, da meta 17 e 18. Formação para o emprego com ênfase nos valores econômicos que se fundamenta na sociedade, né? Não é formação para emprego, né, minha gente? Esse tipo de diretriz não é tão direta desse jeito. Obviamente, quando se faz uma formação, né, educacional, você está trabalhando no futuro profissional, né? Mas eu estou querendo saber o que está na diretriz do artigo 2º do nosso PNE. Gabarito, então, letra E. Questão número 5. Gente, as nossas aulas vão ser sempre aulas de até 2 horas, certo? Pode ser que acabe um pouquinho antes, pode ser que extrapole um pouquinho. Tem alguns professores, uma tal de Léo Mendes, que de vez em quando extrapola um pouquinho, mas eu vou fazer o possível para que isso não aconteça. Por quê? Porque nós temos, como professores, uma rotina muito puxada, muito cansativa, né? E isso, obviamente, uma aula online de 2 horas é o máximo, segundo aí a ciência, né, que a pessoa consegue tirar algum bom proveito. Então, muito mais do que isso, digamos, 2 horas e meia, já não é uma coisa tão boa, a não ser que a pessoa esteja aquela neura de sangue no olho e diz assim, eu suporto, eu quero, né? E ela vai lá tentar. Mas o aproveitamento, diz a ciência, né? E a gente não pode negligenciar o que a ciência diz, exatamente é uma coisa que não é tão proveitosa, tá certo? Então, a gente vai levar o máximo possível, num ritmo bacana. Vocês sabem que vocês vão poder estar tirando as dúvidas de vocês, que eu vou estar nessa aula, presente no chat aqui, né, do nosso canal, tirando algumas dúvidas de vocês. E, gente, olha, não durmam com dúvidas, certo? A não ser se a dúvida for 2 horas da manhã, aí vocês não vão passar por para mim, porque eu vou estar dormindo 2 horas da manhã, tá certo? Mas se for uma dúvida durante o dia, passa lá para a professora Léo, que eu vou fazer o possível para responder dentro do mesmo dia. Não guardem, porque aquilo ali pode ser uma coisa que vai cair na sua prova, que você esteja sendo intuído, né, a estudar aquele ponto que vai cair na prova de você. Inclusive, eu tenho uma senhora, ela foi conhecida minha há um tempo atrás, né? E ela tinha um filho que estava fazendo prova para a Defensoria Pública, né? E o menino estudava, o rapaz estudava demais, mas ia ser a prova oral, né? Tinha uma prova oral. Aí eu nem sei se atualmente tem, deve ter. Aí o que foi que aconteceu? Ele não estava assim aquela coisa, o que vai cair nessa prova oral, né? Porque prova oral você não tem como pensar assim,
a fazer um rascunho, né, fazer digamos assim, dar uma enrolada que eu digo assim, no sentido assim, de botar tudo que você sabe de forma organizada, não tem tempo. É o cara lá olhando para sua cara, né, como antigamente era a prova do OAB, que eu fiz e passei por esse drama, né, que foi horrível realmente, mas graças a Deus deu tudo certo, né, e ele ficava muito, uma pessoa muito religiosa, pedindo muito a Deus que o orientasse, né. Quando foi no meio da noite, diz ele lá que sonhou com uma pessoa mostrando um determinado assunto numa lei, né? Esse menino levanta, vai estudar isso aí, né? E não é que caiu, minha gente, foram uma das questões que caiu na prova oral dele, e ele detonou porque ele está com tudo fresquinho na cabeça, né? Logo de madrugada, né? Tá com a mente bem limpa mesmo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, minha gente, não guardem essa dúvida, não. Ah, isso aqui não vai cair, não, gente. Pode cair, tá? Se tiver aquela dúvidazinha, pode cair. Se vocês tiverem aquela dúvidazinha, aquela questão que a gente passou por ela, ou então uma questão aí que vocês virem em algum canto, assim, professora Léo, eu queria saber, assim, por que eu gabarito essa questão, teria como você me esclarecer? Dentro do possível, minha gente, eu vou responder vocês, tá certo? E outra coisa também, minha gente, tem outro reforço de exercícios que a gente está fazendo numa turma que nós chamamos a turma do Domingão. O que é isso, Léo, a turma do Domingão? É uma turma que acontece, minha gente, todo domingo, no horário de 4 horas da tarde, é 1 hora e meia, né, de exercícios ou de teoria. Nós já estamos na terceira turma do Domingão, né? Essa terceira turma do Domingão, deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Pronto, tá aqui, o papelzinho que eu coloquei, né? A turma do Domingão, ela vai começar agora nesse próximo domingo. A previsão é de começar no próximo domingo, certo? Nós vamos estudar nessa turma do Domingão. Na primeira aula, a teoria resumida do ECA, e na segunda aula, exercícios sobre essa teoria. Na terceira aula, vamos estudar a teoria resumida da lei do Fundeb e a exercício da lei do Fundeb. E na quinta aula, né, na terceira e quarta, e na quinta aula nós vamos estudar todas as alterações havidas na nossa Lei de Diretrizes e Bases do ano de 2020 para cá, porque nós tivemos várias alterações, certo? Léo, e como é essa turma do Domingão, né? Essa turma do Domingão, gente, é uma turma que acontece via Meet e tudo, né? É 1 hora e meia e tudo, e para alunos que já estão das turmas anteriores do Domingão, esse valor, minha gente, para essa turma, está saindo por 5 aulas, minha gente, 5 aulas, tá? R$ 32,90, o que dá um valor por aula para aluno veterano de R$ 6,58. Quer dizer, você não encontra no mercado uma aula de 1 hora e meia, às vezes um pouquinho mais, certo? Que de 1 hora e meia, que fale sobre esses assuntos e tudo por esse valor de R$ 6,58. Léo, eu não sou aluno LEP, não fiz a turma do Domingão os passados. Como é para aluno novato? É R$ 37,90, que aumenta muito pouco, né? R$ 1 a mais, né? R$ 7,58 para aluno novato. Então, é uma oportunidade que você tem, gente, de converter aquele domingo, né? Que às vezes a gente está na hora de acordar, depois do almoço, né? 4 horas, já dá para a gente acordar, fazer alguma coisa. Então, faça alguma coisa que vá impactar positivamente no seu futuro. Então, vamos recomeçar agora, na turma 3, prevista para o próximo domingo. Então, vamos lá, minha gente. Aqui, questão de 2025, a Lei 13.005, no seu artigo 1º, estabelece a vigência decenal do Plano Nacional de Educação. No entanto, a Lei 14.934 prorrogou esse prazo. Qual o período de prorrogação estabelecido pela lei? Gente, ela, como eu coloquei para vocês, né, ela vai ficar vigente até 31/12/2025. O que espera-se, né, que ela possa fazer uma alavancagem, né, nessas metas, né, já que as metas são todas metas maravilhosas, mas metas que estão bastante distantes da nossa realidade ou do que foi previsto, da nossa realidade não, do que foi previsto para elas. Por exemplo, para alcançar um percentual, né, e não se conseguiu, né, caminhar positivamente nesse lado. Professora Léo, uma pergunta que eu queria fazer. A gente tem lá as metas, que são 20, e temos lá as estratégias, que são 255. Eu já vi questões em que a organizadora, ela mistura nas alternativas meta com estratégias. Como é que eu vou fazer para me desvencilhar
desse terrível monstro, né? Gente, o seguinte, tá? Você vai verificar na leitura das metas, né, que as metas, elas vão sempre estabelecer um quantitativo. Por exemplo, até o ano tal percentual, tá certo? Então, ela vai sempre estabelecer um quantitativo, e dificilmente você vai encontrar uma estratégia que tenha quantitativos. Então, normalmente, quando eles fazem uma questão como essa, eles colocam uma coisa bem óbvia, né? E você vai saber, vai levar esse pequeno bizu para que você possa se desvencilhar de uma possível questão dessa natureza, né? Repetindo, eles pegam a questão, né, e misturam, perguntam qual é a meta que fala sobre parará, 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 ou então, qual dessas é a meta? Então, quando ele perguntar o que é a meta e colocar alternativas, ele vai colocar as metas e vai colocar estratégias. Então, vai colocar tudo embolado lá, né? Então, a meta vai ser sempre aquela que você vai ter quantitativos, até o ano de 2000 e tanto percentual, durante tantos anos, né? Então, até determinada data. Então, você vai sempre ver isso aí. E você vai perceber claramente isso que eu estou falando para você quando você começar a estudar essas metas. Não deixe de estudar, vai esclarecer bastante coisa na sua cabeça. Questão número 6. A questão número 6, minha gente, ela fala com fundamento na Lei Federal 13.005, a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Lembra a história que eu falei que você não deve entregar a reforma da sua casa e simplesmente só voltar depois de um mês? Você tem que fazer o quê? Um monitoramento contínuo, uma avaliação periódica daquele trabalho. A mesma coisa acontece com relação ao Plano Nacional de Educação. Então, ele está perguntando aqui, está dizendo, não é instância de monitoramento e avaliação do PNE. Quais são essas instâncias, minha gente? São aquelas que vão fazer esse acompanhamento. A partir desse acompanhamento, elas vão gerar relatórios, né? Relatórios para poder elas avaliarem se a meta está indo bem ou está indo mal. Então, quem são essas instâncias? Ministério da Educação, sim. Fórum Nacional de Educação, sim. Conselho Municipal de Educação, não. Conselho Nacional de Educação. Observem que a meta, eu estou falando do PNE, né? O PNE, ele é nacional, Plano Nacional de Educação. Então, se ele é nacional, é o Conselho Nacional de Educação. E a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação de Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, nosso gabarito, letra C. Gente, questão simples, mas com certeza poderia derrubar muita gente. Basta que, se você não soubesse de cor e salteado, né, quais seriam essas instâncias de monitoramento e de avaliação, bastava você pensar, olha, se o plano é nacional, o conselho não pode ser municipal. Matou a questão, tá bom? Matou a questão. Questão número 7. Sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, com base na Lei 13.005, Plano Nacional de Educação, avaliar se as afirmativas são certas ou são erradas. É coordenado, esse Sistema Nacional de Avaliação, né, da Educação Básica, é coordenado pela União em colaboração com os estados e os municípios, e o Distrito Federal, né? Constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino, correto? Correto. A União promoverá a realização de pelo menos uma Conferência Nacional de Educação até o final do decênio, precedida de conferências distrital, municipal, estadual e articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação no âmbito do Ministério da Educação. Só que isso aqui, minha gente, essa periodicidade não é pelo menos não é pelo menos uma conferência nacional, e sim 2 conferências nacionais, né? Então, tem que ter pelo menos essas 2 conferências para a avaliação, né, conjunta do que realmente está significando em termos práticos os resultados do nosso Plano Nacional de Educação.
E a próxima, a avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser diretamente realizada pela União, são aquelas provas, né, que a gente conhece muito bem, as provas que vão avaliar o desempenho, ou mediante acordo de cooperação pelos estados e pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação de rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esse sistema nacional, ou seja, tem que se avaliar dentro do mesmo padrão, né? Não pode um avaliar de um jeito e outro avaliar de outro, né? Especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. Então, minha gente, essa aqui também está correta. O que está querendo dizer? Que se o regime é um regime de colaboração, esse regime de colaboração, ele tem que, como se fosse uma sinfonia, né? Ele tem que atuar, ele tem que, digamos assim, se materializar, né, de uma mesma forma, mesmo sendo União, estados, municípios ou Distrito Federal. Então, é certo, errado e certo. Certo, errado e certo. Letra A. Certo, errado, a letra A. Questão número 8. A etapa inicial da educação básica é a educação infantil. Opa! Que compreende o atendimento da criança até 5 anos. Gente, durante muito tempo, a educação infantil ela foi extremamente marginalizada, né? Era como se fosse algo que não tinha importância nenhuma. Mas, em razão do vigor da luta da dona Ruth Cardoso, que foi primeira-dama, né, do governo de Fernando Henrique Cardoso, nós temos hoje a educação infantil alavancando realmente várias medidas governamentais de valorização, o que não existia, infelizmente, antes, né? Vamos colocar aqui do tempo que eu fazia jardim de infância, né, que era jardim de infância, era uma coisinha bem, tipo, só, não tinha nada direcionado, era basicamente até só uma socialização, fazer umas tarefinhas, umas artezinhas, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, não, né? Hoje em dia existe um direcionamento, a educação infantil, ela tem realmente um vigor, né, dentro da educação que ela não tinha antes, tá certo? Vamos ver, então, aqui o que fala a nossa educação infantil. São estabelecidos na LDB regras para a organização da educação infantil. Uma dessas regras está corretamente descrita em carga horária de 800 horas de trabalho educacional ou 200 dias letivos. Gente, não existe esse ou. O conectivo aqui, aliás, o conectivo, a coordenação, a conjunção é uma conjunção aditiva, certo? Então, não é ou, é e, tá certo? Então, carga horária anual de 800 horas de trabalho educacional e 200 dias letivos. Letra B, controle de frequência pela instituição, ok, exigida no mínimo 75%, como em toda educação básica. Gente, vamos lá. Controle de frequência. Controle de frequência. Creche. Não há. Pré-escola. 60%. Mas 60%, Léo? 60%. Vou explicar já já. Ensino fundamental e ensino médio. 75%, tá? Então, pessoal, olha aqui. Quando se fala em 75%, no ensino médio, na educação, no ensino fundamental e no ensino médio, 75%, é para garantir a aprovação. Ou seja, um aluno ele pode, se ele não atingiu a aprovação, se ele não atingiu aos 75% de presença, ele pode ser reprovado por falta. Agora, esse controle de frequência aqui na pré-escola, e somente na pré-escola, ele não tem esse mesmo objetivo. Até porque eu não posso dizer que se o aluno não cumprir os 60% de presença na pré-escola, ele será reprovado, né? Porque não existe reprovação na pré-escola nem na creche, obviamente não, né? Então, nesse caso aqui, é dessa forma, é desse jeito aqui, os percentuais de frequência que são exigidos pela lei. Então, esse 75% está errado, é de controle de frequência pela instituição, exigido mínimo de 75%, como toda educação básica, errado. Você se reporta aqui
a essa pequena anotação que nós fizemos, tá? Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias, independentemente de turno parcial e integral. Não. Turno parcial, 4 horas diárias no mínimo. Turno integral, no mínimo, 7 horas. Mínimo, 7 horas, ok? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, porque o turno integral, o parcial é 4, então o integral é 8. Não é, é no mínimo 7, tá certo? Preparação de documentação que certifique o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. São os famosos relatórios, né? Aqueles relatórios que dão trabalho, às vezes criam uma polêmica, meu Deus do céu, né? Então, preparação de documento que certifique o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A avaliação por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, visando a promoção posterior ao ensino fundamental, de acesso ao ensino fundamental. Nós sabemos que a criança, quando está na educação infantil, para acessar o ensino fundamental, não há nenhum processo de avaliação. Ok, pessoal? Política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é uma questãozinha do nosso INPA de 2021. A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva prevê que a mesma integre a proposta pedagógica da escola, ou seja, eu não posso fazer uma proposta pedagógica da escola se ignorando, né, essa inclusão, tá? Lembrando, minha gente, quando eu falo em política inclusiva, né, eu estou falando em incluir todos, né? Agora, quando eu falo na perspectiva daquele aluno que tem no público-alvo, que é o aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, aí eu falo numa perspectiva inclusiva na educação, que é justamente a educação especial. Deu para entender? Eu vou repetir, tá? Perspectiva inclusiva, incluir a todos, né? Não somente os alunos que são alvo da educação especial, certo? É incluir a pessoa, o adulto, o idoso, o pobre, o rico, o gordo, o magro, o azul, o vermelho, de bolinhas, sem bolinhas. Então, incluir a todas as pessoas, certo? Educação, como diz lá o que o nosso país assinou, né, a nível de compromisso internacional, educação é para todos, então todos mesmo, certo? Agora, quando eu falo política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, quando eu falo a palavra educação, eu estou falando daquele público-alvo que é justamente pessoa com transtorno global de desenvolvimento, pessoa com deficiência, pessoas com superdotação e pessoas com altas habilidades, tá bom? Então, vamos lá. Relendo aqui, né, para a gente poder fazer um apanhado do que a gente falou. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva prevê que a mesma integre a proposta pedagógica da escola e estabelece que seu público-alvo sejam alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Com essa compreensão, é correto afirmar, a primeira, a educação especial deve atuar de forma articulada com o ensino comum, orientando para atendimento às necessidades educacionais especiais de seu público-alvo, correto? Com certeza. O objetivo é esse. O objetivo é fazer com que haja realmente uma atenção, né, para esse público, uma atenção especial para esse público. Do nascimento aos 3 anos de idade, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Com certeza, minha gente, porque existirão situações em que haverá necessidade de um acompanhamento na área de saúde ou então um acompanhamento na área social. Então, esse vai acontecer. Está lá na nossa política inclusiva. Léo, essa política inclusiva, ela é de quando? Ela é de 2008, viu? Inclusive, o pessoal dessa turma aqui, que se matriculou nossa turma, vai ganhar um guiazinho, que eu chamo de guia útil, né? Logicamente, é até uma redundância, né? Porque um guia não vai ser inútil, um guia para guiar, para esclarecer, né? Mas não importa, né? Guia útil de legislações, ou seja, esse guia útil tem todas as legislações que você precisa para a área da educação, mas só o link,
tá? Por quê? Porque às vezes a gente passa uma legislação, imprime uma legislação, aí 2 dias depois tem uma atualização. Aí aquilo ali já não está tão atualizado, já tem um quezinho ali de desatualização. Então, esse materialzinho que vocês vão receber, que vão se matricular nessa turma, minha gente, é um material, essa turma está oficializada, viu, minha gente? Já está valendo, essa aula vai ficar aberta, mas ela vai ficar disponível somente depois para os alunos da turma. Ela faz parte do conjunto de aulas da nossa turma, certo? Então, pronto. Então, vocês, às vezes a pessoa recebe uma lei e essa lei desatualiza rapidamente porque está toda impressa lá. Agora, o link não. O link você vai ter acesso a todos os elementos atualizados que você precisa, sem medo de ser feliz, tá bom? Então, vamos lá. Número 3, a inclusão escolar deve iniciar no ensino fundamental. Não, a inclusão escolar, ela começa já na educação infantil. E vai para quando, minha gente? Vai até quando? Ao longo da vida, né? Toda a vida. Visto que na educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global da criança, a citada inclusão impedirá o sucesso dessa intenção. Está errado, né, pessoal? A formação docente para o desenvolvimento dessa perspectiva inclusiva na escola deve considerar uma organização curricular, que contemple conhecimentos exclusivos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Gente, a organização curricular, ela deve conter também aspectos relativos à inclusão, e não somente exclusivamente aspectos relativos à inclusão. Quando a gente fala em educação especial, normalmente a gente vai pensar só na pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno global de desenvolvimento, mas não, minha gente. Quem tem ou quem já teve um aluno com altas habilidades ou superdotação em sala de aula, como eu já tive quando eu era professora de educação básica, sabe como sofre o professor, né? Primeiro que a gente não tem preparo nenhum, né, para digo, né, a palavra certa não é enfrentar um aluno, mas a gente não tem preparo nenhum para lidar com os desafios daquele aluno. E muitas vezes esses alunos, em épocas pretéritas, né, a gente achava que era um aluno indisciplinado, né, um aluno que dava trabalho, né, mas na realidade ele às vezes era um aluno que tinha uma superdotação. Para ele, tudo aquilo que você ensinava era obsoleto, rapidamente obsoleto, e ele não sabia dizer isso para você e nem você sabia perceber outrora. Hoje em dia já fica mais fácil, né? Graças a Deus, todos os alunos dessa natureza que surgiram na minha vida com esses desafios, mesmo que na hora eu não soubesse lidar, né? Apesar de eu ter, às vezes eu tinha alguma suspeita, às vezes nem isso, né? Eu sempre acolhi com muito carinho, né? Então, o acolhimento carinhoso, independentemente de ser uma técnica aperfeiçoada, ele sempre funciona, né? Quem que não gosta de ser acolhido, né, pessoal? Quem é que não gosta de um olhar, de um afago, né? De um olhar no olho, compreender, ouvir, escutar. Quem que não gosta, né? Então, gente, esse aqui está incorreto, né? As afirmativas corretas são a 1 e a 2. Deixa eu ver se tem esse aqui. Pronto. Gabarito, letra C de casa. A educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todas as etapas e a outras modalidades. Como assim, Léo? Porque nós temos, minha gente, na nossa LDB, nós temos escritas lá no capítulo separado, nós temos 3 modalidades. Temos a educação especial, a educação profissional e a educação de jovens e adultos. Isso não quer dizer que não tenham outras modalidades, né? Que estão lá, como, por exemplo, educação do campo, educação quilombola, indígena, à distância, né? Tudo essas são tipos de modalidade. Então, quando ele diz assim, que a educação especial é a modalidade de ensino transversal a todas as etapas e outras modalidades, né, que dentro de outras modalidades, como, por exemplo, a educação profissional, deve haver também essa abordagem da educação especial, tá? Como parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Dessa forma, é correto afirmar. A letra A.
os sistemas de ensino devem matricular apenas os estudantes com deficiências que tiverem condições de se adaptar à rotina e às atividades do ensino regular, cabendo às escolas fazer a triagem e encaminhar as instituições especializadas. Gente, o sistema de ensino deve matricular apenas os estudantes com deficiência que tiverem condições de se adaptar à rotina, não, ele vai matricular todos. Isso aí é inclusão, tá certo? O que, que vai acontecer, minha gente? Vai acontecer que esse aluno, ele pode, depois de uma observação, ser avaliado que ele não tira nenhum proveito positivo para ele naquela instituição. Aí sim ele pode ser encaminhado para instituições especializadas. Letra B. Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou a superdotação, cabendo às escolas organizar-se para o seu atendimento. Está aqui o nosso gabarito da questão 10, letra B de bom. Letra C. Os sistemas de ensino devem matricular apenas os alunos de escolas regulares. Errado, né, minha gente? Mas garantir o encaminhamento de todos os estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades às escolas especiais. Garantir, nessa palavra a gente não tem na nossa lei. Os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação terão direito à matrícula no ensino regular apenas nas escolas com previsão de atendimento no projeto político-pedagógico. Qual é o erro aqui? É porque toda escola tem que ter previsão de atendimento desses alunos, né, da educação especial no seu projeto político-pedagógico. Então, eu não posso dizer, essa escola tem, essa escola não tem, essa escola pode receber, essa escola não pode receber. Não existe isso, tá, pessoal? Então, nesse caso, os estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação terão direito à matrícula no ensino regular em todas as escolas, justamente por quê? Porque todas as escolas devem fazer previsão de atendimento no projeto político-pedagógico. Chegamos aqui, minha gente, na nossa lei 939496, que é a nossa lei Diretrizes e Bases da Educação, conhecida também como Lei Darcy Ribeiro, que foi aquela pessoa que foi chamada de louca, né? Quando apresentou o projeto de lei, bem antes de 1996, porque esse projeto foi, voltou, engaveta, não engaveta, tira e bota, né? Aquela coisa toda. Então, ele foi aquele que idealizou a educação, né, tal qual ela é hoje no seu formato geral, porque, obviamente, a nossa LDB já sofreu várias alterações, né? Inclusive, a nossa aula 5, né, do nosso Domingão da Legislação, minha gente, ela contempla justamente essas alterações, né, que a gente precisa ter uma atenção sobre elas, porque, assim, de certa forma, como a gente já vem da faculdade, que a gente já estudou a Lei de Diretrizes e Bases, né, a gente tem uma ideia geral sobre ela, né? Mas as alterações que vieram depois, a gente não se acostumou ainda. Então, é interessante que a gente trabalhe nessas alterações para mostrar realmente o que mudou, qual foi a ênfase que está sendo dada agora na lei, porque, assim, a lei, ela tem que se adequar a um tempo, certo? A lei, ela não é atemporal, ela é dentro de uma determinada, digamos, tendência temporal. Por exemplo, em 1996, a educação era vista de uma forma. Hoje, a educação é vista de uma outra forma diferente. Daqui a 5 anos, 6 anos, vai mudar também. Ela vai haver sempre essa readequação, porque se as pessoas mudam, a educação tem que se adequar a essa mudança. Uma coisa que foi muito colocada lá pelo nosso Darcy Ribeiro, que a educação ela deveria vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, antes de 1996, ele já se preocupava de dizer que a educação tinha que fazer sentido para as pessoas. Ele não podia, por exemplo, aprender uma coisa na escola que não fosse fazer sentido nenhum para ele na sua prática social do dia a dia e no mundo do trabalho que ele estava para enfrentar, né? E o grande desafio atual, minha gente, da nossa educação é, inclusive, preparar pessoas para profissões que sequer existem. Porque antigamente, pessoal, não, vai preparar essa pessoa
para ser um advogado, para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um professor, para ser um enfermeiro, né? Mas hoje em dia tem profissões, né? Os nossos bebês que estão entrando hoje na educação infantil, muitos deles vão ter profissões que a gente não tem nem ideia de que vão acontecer, né? Então, como preparar um indivíduo para essa jornada, né? Aí entra a questão da preparação do ser integral, né? Aquele ser que precisa ter uma resiliência, uma capacidade socioemocional de se adaptar a tudo que for surgir daqui para diante. Porque se chega lá na frente, a pessoa, eu não fui preparado para isso, porque eu queria ser tal profissão e a profissão deixou de existir, ou então eu agora quero outra profissão, mas não fui preparado para isso. Não pode existir esse tipo de situação, né? Daí essa preocupação de sempre estar adequando as práticas que vão acontecer na escola, ao mundo do trabalho, às práticas sociais, para que essa pessoa não fique caindo de paraquedas no futuro, no que diz respeito à sua questão profissional. Gente, dá licença eu tomar uma águazinha, tá? Bom, então vamos lá, né? Falando, então, na nossa LDB, que é a espinha dorsal, né, da nossa educação brasileira, que está sofrendo a todo instante, né, depois que o ministro Camilo foi para o Ministério da Educação, a todo momento tem alteração na LDB. Agora até que ele deu um sossega, né? Mas ano retrasado, de 2023 até primeiro semestre de 2024, foi um arraso, né? Então, vamos lá. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, atende a população na faixa etária dos 6, desculpa, gente, dos 6 aos 14 anos de idade. E se estende também a todos que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, pode-se afirmar em relação ao currículo do ensino fundamental que, gente, vou fazer aqui uma pequena observação com relação àqueles que não tiveram condições, né, de estar no ensino fundamental nessa faixa de idade de 6 a 14 anos, né? Essa população é uma população que vai para a educação, né? Firmando aqui, de jovens e adultos. Essa pessoa que, ao fazer 15 anos, não conseguiu concluir o ensino fundamental, ele já deve ser encaminhado para a educação de jovens e adultos, o mesmo acontecendo aos 18 anos de idade, quando ele não conseguiu concluir o ensino médio. Deve ser ele encaminhado para a educação de jovens e adultos, tá? Só fazendo essa pequena consideração, aproveitando aqui a nossa questão, né? Porque, assim, eu acho que a gente deve aproveitar a questão o máximo possível para a gente poder fazer como é que eu posso dizer, as considerações, os acréscimos, né? Que acabam que a pessoa vai começando a criar os links, né? Porque a nossa mente é assim, né, minha gente? Às vezes a gente aprende uma coisa aqui e diz, tá lá, guardadinha aquela informação na nossa gavetinha mental, né? Só que lá na frente você aprende uma outra coisa, aí você faz aquela ligação, né? E essa conexão é importante. Quem me chamou muita atenção para isso aí foi um aluno que foi meu aluno de ética para o INSS, né? Porque eu também dou aula para o INSS, para a parte de bancos e tudo. E ele falou assim: para o INSS, eu trabalho com ética no serviço público, né? Aí esse aluno assistiu a minha aula, as minhas aulas, eram 2 aulas, né? E passou-se o tempo, né? Quando foi um determinado dia, não muito distante do dia da última aula, ele chegou para mim e falou assim, professor, olha, depois daquela nossa aula de ética, a minha mente se abriu tanto que hoje eu vejo, por exemplo, um jornalismo e muita coisa se faz efeito, né? Faz sentido para mim. Antigamente não sabia nem o que era uma comissão de ética, como é que ela se reunia, para que ela existia e tudo. E nessa época, minha gente, estava muito naquela época de grandes escândalos, né, de autoridades públicas, então se falava muito na questão da comissão de ética, na questão da aplicação de sanções, né, tudo isso, então ele foi muito interessante o que ele falou para mim, comprovando, né, o que a gente que é professor sabe, né, que o aluno ele vai construindo esse conhecimento. Então, é importante que cada detalhezinho desse a gente vá colocando uma observação e lembrando ao aluno, então informando ao aluno para que isso possa fazer sentido, criar um conhecimento como um todo, mais concreto, mais estabilizado, mais sólido.
Então, vamos lá, falando sobre o ensino fundamental. Os componentes curriculares obrigatórios serão organizados em relação às 3 áreas de conhecimento: linguagens, matemáticas, ciências humanas, mas faltou o quê, gente? Ciências da natureza, né, lá nas diretrizes. Tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Correto, gente? Essa base nacional comum é aquilo que vem trazer justiça, né, que não existia antigamente. Quando não existia a base nacional comum, o que, que acontecia? Em vários lugares do país, cada sistema se organizava de uma forma diferente. O estado do Ceará se organizava de uma forma, Piauí outro, Amazonas outro, Rio de Janeiro outro. Isso fazia um descompasso muito grande, porque ao criar a Base Nacional Comum Curricular, se cria uma igualdade de oportunidades de todas as pessoas aprenderem ou terem aquele conhecimento, sem que seja ele excluído, né, o estudante seja excluído desse acesso a esse conhecimento, né, minha gente? E importante para você que vai fazer aí prova que possa constar a redação, gente, quando se falar, principalmente em BNCC, use sempre o vocábulo estudante, não use aluno, tá certo? Por quê? Porque o estudante é o que consta lá na nossa BNCC. Léo, mas é uma besteira, porque aluno e estudante é a mesma coisa. Não é, minha gente, tá? Aluno é aquele que vai assistir a aula, preste atenção no professor, faz a tarefa e para por aí. O estudante é aquele que vai assistir a aula, presta atenção no professor, faz a tarefa e ainda se alonga, se aprofundando um pouco mais. Esse sim é um estudante. Por isso que a BNCC usa o vocábulo estudante, justamente que é uma menção a essa questão da intencionalidade da BNCC, é de transformar a pessoa naquele indivíduo que realmente, não somente é aquela coisa superficial, mas aquele que realmente estuda, entende, compreende o mundo onde ele vive, tá bom? Tem base nacional comum, complementada, a parte diversificada. E essa parte diversificada, Léo, como é que funciona? Essa parte diversificada, minha gente, é aquela parte que vai acontecer justamente para adequar as condições daquele público, né? E ela vai trabalhar nos aspectos que são abordados lá na nossa BNCC, tá certo? Algum projeto de cidadania ou algum outro tipo de projeto nessa parte diversificada. A educação física é componente facultativo do currículo do ensino fundamental. Ele não é componente facultativo, ele é componente obrigatório. Na parte diversificada, será incluída obrigatoriamente, a partir do 5º ano do ensino, 2 línguas estrangeiras modernas. A partir do 6º ano, o inglês. Língua inglesa. Língua inglesa. Opa, inglesa. Certo? Ok, pessoal? Questão número 12. A escola exerce um papel fundamental na transmissão do saber sistematizado às novas gerações. As incumbências da escola estão previstas no artigo 12. As incumbências, gente, caem demais em concursos da área da educação a nível municipal, certo? Que incumbências são essas? São as incumbências do artigo 9º da União, do artigo 10 dos estados, do artigo 11 dos municípios, do artigo 12 dos estabelecimentos, e o que cai menos é do artigo 13, que é dos professores, dos docentes. Mas o 9º, o 10, o 11 e o 12 também caem bastante, tá certo? E são muito tranquilos, pessoal, muito tranquilos. Agora, Léo, e onde é que estão as incumbências do Distrito Federal? Lá no parágrafo único do artigo 10, você vai encontrar dizendo que as incumbências referentes aos municípios e aos estados se juntam e vão fazer parte das incumbências do Distrito Federal. Isso porque o Distrito Federal ele não é nem estado nem município. Então, ele vai pegar as incumbências de ambos, tanto dos estados quanto dos municípios. Gente, lembrando que quando eu falo em artigo, até o artigo 9º você usa ordinal. Do artigo 10 em diante você usa cardinal, tá? Então, até o artigo 9º, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, nono.
Aí põe 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, por aí vai, tá? Léo, isso é importante a gente saber? Gente, isso é importante até para você dar um charme na sua conversa, né? Às vezes alguém que não sabe, né, fala errado, e você, não é dessa forma que é assim, não, porque eu já sei que é dessa forma que funciona, né? Então, até o nono, ordinal, do 10 em diante, cardinal, ok? Só charme. Então, vamos lá. Artigo 12, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Considerando as incumbências da escola, né? Artigo 12 da escola, indique se as proposições abaixo são falsas ou verdadeiras. Elaborar e executar políticas sociais direcionadas para a comunidade do seu entorno. A escola vai atuar fora do seu âmbito? Não, o estabelecimento ele vai justamente atuar dentro do âmbito de sua competência, que é o quê? O próprio estabelecimento de ensino. Então, essa aqui está falsa. Vixe, eu ia colocar verdadeira. Falsa. A próxima. A escola deve manter os pais e responsáveis informados sobre a frequência e o rendimento escolar de seus alunos. Sempre, né? A escola vê que o aluno não está comparecendo. Às vezes os pais não estão sabendo. Às vezes os pais estão achando que o aluno está indo para a escola e o aluno não está indo. Então, aqui incumbe cuidar tanto da frequência quanto do aproveitamento do aluno e informar aos seus responsáveis, o estabelecimento de ensino, a escola. A próxima, a escola deve assegurar o cumprimento dos dias letivos, independente das horas aula a serem ministradas pelo professor. Independente não, gente, tá? Falso, né? Tem que haver um processo de carga horária adequada, então o estabelecimento de ensino tem que fazer esse controle. E a próxima, né, cabe à escola prover meios para a recuperação dos alunos que apresentam dificuldade nos seus desempenhos. Verdadeiro. Gente, a escola, o estabelecimento, só um instantinho. O estabelecimento, ele prevê, ele propicia, né, os meios e o docente, o professor, ele monta as estratégias. Léo, por que você está falando isso? Estratégias, pronto. Eu estou falando isso, minha gente, porque lá no artigo 12, no artigo 13, no artigo 12 é dos estabelecimentos, no artigo 13 dos docentes, né? Existem esses dois incisos que são muito parecidos, que se referem aos alunos que estão em processo de dificuldade, né? Um processo de dificuldade de aprendizagem. Então, eles são parecidos e podem confundir, mas essa palavrinha aqui, ela vai matar qualquer tipo de confusão, porque assim, quando existe um aluno com algum tipo de dificuldade, quem é que conhece o aluno para montar uma estratégia? O professor. Mas o professor trabalha sozinho? Não. Então, ele vai procurar no estabelecimento, né, na gestão do estabelecimento, os meios para conseguir aplicar essa estratégia para o aluno, digamos, aprender, né? Às vezes, a estratégia precisa de alguma questão material, precisa de um material adicional, né? Às vezes, por exemplo, uma estratégia para o aluno com dificuldade de matemática. O professor acha que se ele trabalhar com ábaco, né, ele vai conseguir fazer com que aquele aluno aprenda. Então, a escola poderá fornecer, está dentro das incumbências dela, fornecer esses meios para que essas estratégias dos professores sejam estratégias viáveis. Então, nosso gabarito, minha gente, aqui FV, tá aqui. Gabarito, letra A, ok? Questão número 13. Lubrificar o nosso meio de vida, né, minha gente? Porque sem voz, nós não somos ninguém, né? Então, vamos lá. Questão número 13.
O artigo 62 da LDB, Lei 939496, determina a formação mínima, olha aqui o X da questão, tá, pessoal? Para o ingresso e atuação dos docentes na educação básica. Assim, conforme a LDB, para ingressar e atuar na educação infantil, o professor precisa possuir formação mínima. Gente, essa questão aqui, na época que ele aconteceu, era tanta gente caindo, tanta gente escorregando, porque o pessoal colocava logo, para a educação infantil tem que ter, no mínimo, licenciatura de pedagogia. Bom, ele diz lá a lei o seguinte, né, que os professores da educação básica têm que ser graduados, né? Beleza. Só que depois ele diz assim, admitindo-se para a educação infantil e em anos iniciais do ensino fundamental, né, aquela formação a nível da modalidade normal. E qual é a modalidade normal? Gente, antigamente, quando o aluno acabava o ensino fundamental, perguntem à mãe de vocês, ou à avó, né? O aluno ia para o científico, se ele tinha pretensões de fazer, por exemplo, administração, contabilidade, ou então ele ia, como a maioria das mulheres iam, para os cursos normais. Então, a formação mínima, conforme a lei, é esse ensino médio na modalidade normal. Vejam lá no artigo 62 e não caiam nessa casca de banana, tá certo? Não derrapem nessa casca de banana, porque muita gente boa ficou assim, professora Léo, mas não é pedagogia, não tem que ter, todo mundo tem que ter ensino, educação superior e tudo, ensino superior, sim, mas a lei, ela dá uma pequena, como é que se chama? Pequena exceção. Professora, então quer dizer que se eu quiser fazer, se eu tiver somente o normal, eu posso fazer um concurso? Aí você tem que ver o edital. O que o edital diz? O que a lei coloca, a pessoa tendo, no mínimo, o ensino médio na modalidade normal? Ele coloca uma possibilidade. Mas não quer dizer que os editais obrigatoriamente tenham que aceitar professores que só tenham esse nível, né, de ensino, tá certo? Aí você pensa assim, mas por que existe então? Porque na época em que foi feito isso aí, não era como está hoje, né, minha gente? Hoje em dia a gente faz o que? A gente faz digamos assim, uma graduação, né, pela internet, à distância, de uma forma muito facilitada, existem faculdades em todos os cantos, né, das várias diversas disciplinas, mas antigamente não era bem assim, né? Então, às vezes não existia profissionais graduados para atuar, por isso se abriu essa pequena janelinha, que daqui a pouco vai fechar, né? Não sei quando, mas vai. Questão número 14. A Lei 939496, LDB, estabelece que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, quais são os sistemas de ensino, minha gente? O sistema de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quando falar em sistema de ensino, você vai lá no artigo 8º e confirma essa minha informação, tá? Terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. O preceito legal esse preceito legal sustenta a ideia de que a escola deve assumir como uma de suas principais tarefas. Gente, olha, o X da questão está aqui. Quando o INPA fez essa questão, ele fincou, vamos dizer assim, a questão, que ele queria, né, a intenção da questão nessa expressão final. Principais tarefas, certo? Ele não quer dizer que a escola não faça outras coisas, mas ele faz, mas ele quis criar uma certa confusão. Então, quando ele coloca aqui, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Esse preceito legal sustenta a ideia, o preceito legal de ter que criar a proposta pedagógica, né? Sustenta a ideia de que a escola deve assumir como uma de suas principais tarefas, organizar diretrizes para o funcionamento do cotidiano escolar, né? Será que dentro da perspectiva pedagógica, mas Léo, dentro da perspectiva pedagógica, fala sobre essa questão do cotidiano da aprendizagem, mas aqui ele colocou a nível, digamos assim, global, né? Cotidiano escolar, que inclui também questões administrativas, questões, por exemplo, a que horas vai ser o recreio, qual é a duração de determinado momento, né? Então, isso aqui está muito subjetivo.
Definir procedimentos sobre a articulação da escola com a comunidade. Não. O projeto pedagógico não tem como principal viés isso aí, não. Investigar expectativas da comunidade escolar, né? Não é nem polícia para investigar, né? E a letra D, que é o que nos sobra, refletir e definir a sua intencionalidade educativa, ou seja, através do projeto político-pedagógico, que é a principal tarefa é justamente isso, refletir e definir a intencionalidade educativa daquela escola, ok? Questão número 15. Quando a LDB trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, aborda como atendimento educacional especializado, aborda como atendimento educacional especializado, implicando que o movimento da inclusão requer a responsabilização da escola e da sociedade em acolher de forma adequada a diversidade humana. Por isso que ele fala em inclusão, né? A partir desse entendimento, assinale com VOF as afirmativas verdadeiras ou falsas, né? Um projeto educativo inclusivo implica revisão e adaptação das metodologias adotadas na sala de aula regular, correto? Correto, né, minha gente? A gente não pode achar que eu estou com a metodologia X e vou utilizar, vamos supor, todo ano. Não é. Às vezes você tem uma metodologia que você usa, mas até naquele dia, com aquela mesma turma, às vezes não funciona. Então, você tem que fazer o quê? Uma adequação. Segundo, é essencial que diferentes metodologias deem atenção aos ritmos e demais especificidades dos alunos, com certeza, né? Próximo. Um desafio para a escola inclusiva é construir e colocar em prática no ambiente escolar uma pedagogia válida para todos os educandos, que é um grande desafio, né, minha gente? Não é que eu vá usar a pedagogia igual, né? Mas é uma pedagogia, né, que possa fazer efeito, né, seja válida para todos os educandos, verdadeiro. Demarcar espaço para alunos ditos normais e os especiais ou incluídos é recomendável para facilitar a ação docente. Falso, né? Porque nessa perspectiva eu estarei dando vazão a uma exclusão e não a uma perspectiva inclusiva. A convivência de alunos com necessidades especiais juntos com os ditos normais, além de favorecer a integração de aprendizagens em diferentes dimensões, reflete a diversidade da nossa sociedade, com certeza, porque o pessoal diz assim, o aluno da educação especial, para ele é muito bom conviver numa sala regular, né, junto com outras crianças ditas normais, né, porque normais nenhum de nós é, né, minha gente? E aí eu observo, né, pela minha experiência que eu tive, de 24 anos dentro de uma escola, né, eu tive essa experiência como assessora pedagógica, né, nos 9 últimos anos na escola onde eu dei aula, né, e eu vi que existe uma troca espetacular quando se compreende a questão da inclusão. Logicamente que você não vai pegar uma criança de 6 anos de idade e explicar para ela todo o blá, blá, blá da inclusão. Não é isso, né? O blá, blá que eu digo, gente, não é desmerecendo, não. O blá, blá que eu digo, assim, toda a história ou o histórico da inclusão e a necessidade dela acontecer. Mas a forma como a própria escola ou o próprio professor trata, né, esse aspecto, ensina a uma convivência harmônica, uma convivência colaborativa, né? E é isso que vai começar a formar um ser melhor, né? Um ser humano melhor, né? Que não está no mercado para atrapalhar, para poder derrubar, puxar tapete, não. Ele está ali para cooperar, para ajudar e também para receber cooperação e receber ajuda, né? Eu sei que isso aí, por enquanto, é um sonho, né, pessoal? Mas é um sonho que um dia vai se tornar realidade, tá? Então, a primeira é verdadeira, verdadeira, falso, verdadeira, né? Então, letra D, certo? Questão número 16. Conforme estabelece a Lei Federal 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb. Léo, você vai falar de Fundeb agora? Escapou, gente, tá? Que eu estava pensando em falar em Fundeb na próxima aula, aí escapou, mas não tem problema não, não está havendo perda, não.
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A União complementará os recursos dos fundos, sempre que no âmbito de cada estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno calculado na forma do anexo da citada lei não alcançar. Gente, vamos lá, né? Para que serve a lei do Fundeb? Bom, a lei do Fundeb ela serve para criar um fundo que vai manter, fazer a manutenção da educação básica e garantir uma valorização dos profissionais da educação. E quem são esses profissionais da educação? São aqueles listados no artigo 61 da nossa LDB, tá? Então, vamos lá, vamos supor que haja, né, por parte da União, o fornecimento, como há, né, anualmente, de um valor ponderado por aluno. O que é o valor ponderado por aluno? É um valor mínimo, né, que o aluno precisa, que o Estado o Estado ou o município precisam ter para bancar aquele aluno, que faz uma conexão direta, minha gente, lá com o artigo 3º da nossa LDB, quando fala em qualidade na educação. Como é que eu posso oferecer uma qualidade se eu não invisto naquele aluno, né? Eu não tenho dinheiro para manter aquele aluno, né? Como é que eu vou manter a qualidade digamos, de um atendimento se eu tenho que atender 100 pessoas, mas eu tenho uma pessoa para atender? Não tem qualidade, né? A demora, a espera, a insatisfação, cansaço das pessoas que vão ser atendidas, cansaço da pessoa que vai atender. Então, assim, para eu ter qualidade, eu tenho que ter investimento. Então, anualmente, a União, através dos seus órgãos, ela coloca um valor mínimo nacional para aquele aluno de determinada etapa da educação infantil, fundamental, médio, e há uma série de diversificações desse tipo de aluno, né? Porque um aluno, por exemplo, da educação infantil, da pré-escola, ele, a nível de um aluno do campo, ele tem um custo maior do que um aluno da cidade, né? Porque às vezes do campo ele vai precisar de transporte, vai precisar de outros investimentos para garantir essa qualidade, certo? Então, quando esse estado, quando esse município não alcança esse valor mínimo, a União vai lá e faz a complementação. Obviamente que tem uma história linda, maravilhosa por detrás disso aí, que a gente não precisa se preocupar nesse momento. Mas quem quiser mais alguma coisa de saber um pouco mais da lei do Fundeb, a lei do Fundeb vai ser dada em 2 aulas, né? A parte de teoria naquilo que é mais importante, na aula 3 do nosso domingão, e na aula 4, exercícios, tá certo? Então, tá aí, quando calculado da forma do anexo da citada lei, não alcançar o quê? O mínimo estabelecido nacionalmente, né? Tem que ter o mínimo estabelecido para saber se vai ter qualidade nessa educação, qualidade essa que está prometida na nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? Lá no artigo 3º, que fala sobre os princípios que regem a educação escolar. Questão número 17. O artigo 3º, não morre tão cedo. O artigo 3º da LDB, ao definir os princípios da educação nacional, prevê a valorização do profissional da educação escolar, já que a lei do Fundeb é uma expressão desse princípio, né? Se está dizendo lá na LDB, no princípio, valorização do profissional da educação escolar, e existe a lei do Fundeb, que é para valorizar também esse profissional e manter a educação, está aí a expressão que confirma esse nosso princípio. Já no artigo 13, que aponta as incumbências dos docentes, é possível identificar a necessidade de elo entre o papel do professor e o seu fazer na escola. Dentre as incumbências listadas na lei, assinale a alternativa que não compete aos docentes. Compete aos docentes participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Sim. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Yes. Zelar pela conservação do patrimônio e conscientização da comunidade não consta como incumbência do professor. Não, mas o professor não fala que tem que haver um respeito pelas coisas. Só um instantinho, gente.
Tem que haver um respeito pelo patrimônio, pelas coisas que é do outro, sim, mas não está nas incumbências do artigo 12. A gente sempre tem que se ater, minha gente, àquilo que está sendo perguntado na questão. Às vezes a gente sabe muito mais do que está sendo perguntado, e às vezes, por conta disso, se confunde. Então, você tem que ver assim, o que, que a questão quer de mim. É isso? Então, é isso que eu vou lhe dar. Estabelecer estratégias, aqui, ó, de recuperação para alunos de menor rendimento. Aqui as estratégias, tá? Se fosse estabelecimento, seriam os meios, né? Questão número 18. Com base na Lei 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A carga horária mínima anual será de, vamos lá, né, minha gente? Quando eu falo na educação infantil, a carga horária mínima de educação infantil, 800 horas, 200 dias. Ensino fundamental, 800 horas, 200 dias. Ensino médio, atualmente, mínimo de 1.000 horas e também 200 dias. Então, Léo, quer dizer que vai ter que aumentar, né, a permanência do aluno para ele conseguir alcançar essas 1.000 horas dentro dos mesmos 200 dias que era antigamente. Porque antigamente o ensino médio era o quê? 800 horas, 200 dias. Agora passou para 1.000 horas e 200 dias. Exatamente, isso que vai ter que acontecer. Ele vai ter que permanecer mais tempo na escola, certo? E aí, minha gente, eu tenho que fazer uma ressalva, porque essa carga horária, que atualmente é do mínimo de 1.000 horas, ela vai, em algum momento, alcançar 1.400 horas, certo? Por enquanto, no mínimo 1.000 horas que a lei estabelece. Então, aqui nós já respondemos, né? A carga horária mínima anual será de, para o ensino fundamental, 800 horas, para o ensino fundamental, e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar. Excluído, tomar cuidado com isso aqui, né, que muitas vezes as questões apresentam incluído, né, mas é excluído o tempo reservado aos exames finais quando acontecerem. Então, aqui seria 800, 1.200. 800, 1.200, gabarito, letra D. Minha gente, eu vou dar uma pequena paradinha para falar para vocês sobre o nosso Domingão da Legislação, tá? O que é o Domingão da Legislação para quem está chegando agora aqui na nossa aula, certo? O Domingão da Legislação, minha gente, é um projeto que a gente já desenvolve já há algum tempo. Ele é um projeto que já estamos na turma 3. Na realidade, nós tivemos Domingão da Legislação 1, Domingão da Legislação 2 e Sabadão da Legislação, né? O Sabadão da Legislação foi um projeto que nós fizemos à parte, né, para atender uma determinada demanda, certo? De resolução de um caderno de exercícios que foi apresentado no Domingão 2, da turma 2, né? O caderno, porque assim, na turma 2 foi uma turma teórica, e o exercício, o caderno de exercícios, ele foi dado como complementação para um estudo reverso do aluno. O que é o estudo reverso? O aluno, antes da aula, ele faz os exercícios do assunto que vai ser tratado na aula. E na aula ele consegue complementar aqueles conhecimentos, tirar dúvida e tudo mais, certo? Só que a gente não corrigia questões, porque 1 hora e meia não dá para corrigir questões e ainda dá teoria na turma 2. Aí o que foi que aconteceu? Né? Muitos alunos pediram, professora, vamos fazer uma turma de resolução de questões, né? Desse caderno de questões. O caderno de questões tinha 54 questões, né? E aí nós fizemos essa resolução de questões, né? Durante 2 sábados, né? Então, nós fizemos o sabadão da legislação. Léo, eu estou interessada nessas questões, nessas aulas das questões. Elas estão gravadas? Sim, minha gente, elas estão gravadas. E vocês podem procurar o nosso curso LEP. Deixa eu dizer aqui o número novo, minha gente, que o número novo do LEP, nós perdemos, infelizmente, né, o nosso número antigo. Então, o número novo do LEP, que eu não gravei ainda, pessoal, é esse aqui, tá? Vou colocar aqui, né?
colocar até numa corzinha diferente. Novo contato LEP, tá? Olha, ficou pequeno o negócio aqui. O que foi que eu fiz? Sei não. Ah, voltou. Novo contato LEP é 85 9 86 39 4161. 4161, tá? Então, esse aqui é o novo contato do curso LEP. Então, vocês podem manter contato com a gente através agora desse número, tá? Pelo nosso WhatsApp, nosso canalzinho de atendimento, e você pode, caso queira, né, acessar, fazer um pacote, tem um combo bem, um valor promocional bem bacana, da turma 1, da turma 2 e da turma do Domingão. E a turma 3 está prevista para começar agora no domingo, né? Que vai ter, na primeira aula, os principais pontos do ECA, na segunda aula, exercícios. Na terceira aula, principais pontos da lei do Fundeb e exercícios. E na quinta aula, as nossas modificações, as nossas alterações da Lei de Diretrizes e Bases de 2020 até a presente data, tá certo? Então, se você tiver... Ah, Léo, e o valor? Deixa eu ver se eu pego aqui o papelzinho do valor. Deixa eu ver se tem aqui um papel. Aluno veterano, ou seja, aluno que já é aluno do nosso Domingão. Gente, essa minha garganta tá demais, né? Acho que é essa quintura de demasiada, né? Aluno veterano, R$ 32,90 pelas 5 aulas. Aluno novato, R$ 37,90 pelas 5 aulas. O aluno veterano, R$ 32,90 por 5 aulas, cada aula sai a R$ 6,58. E o aluno novato, R$ 37,90 pelas 5 aulas, cada aula sai a R$ 7,58. E essa aula você vai poder ver por 6 meses, ela vai ficar gravada, vai poder ficar olhando para ela, estudando por ela, durante muito tempo ainda. Então, se você tiver interesse, tanto nas turmas anteriores quanto nas turmas novas, procura lá o nosso curso LEP, né, nesse nosso novo canal de atendimento, tá bom, pessoal? Vamos lá, minha gente. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional determina a respeito da educação voltada para jovens e adultos. Então, é a nossa EJA, tá certo? Bom, então aqui eu vou fazer um esqueminha, né? Pedir licença para quem já conhece esse esqueminha, que eu vou passar esse esqueminha novamente aqui para os outros alunos que não conhecem, né? Mas que ajuda bastante na hora de você resolver as questões, tá certo? Aqui ele vai falar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é essa aqui, deixa eu ver se é essa, não é essa questão não, mas eu vou resolver essa questão agora, tá? Vou passar o esqueminha aqui, que eu sei que o pessoal ficou curioso, né? Então, a gente pode fazer esse esqueminha, ó, o novo telefone aqui, ó, tá? Novo telefone do LEP, aparecer aí na telinha, pronto, tá? E nós vamos fazer aqui, minha gente, aquele esqueminha que muitos conhecem, mas que ajuda muito para quem não conhece, para quem conhece também relembrar. A educação escolar, ô chavezinha feia. Opa, bonitona. A educação escolar, ela tem dois níveis. Tem a educação básica e a educação superior. A educação básica, ela tem essas etapas aqui. Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ok. Educação superior, só para né, só para a gente ilustrar, elas têm o curso de graduação, pós-graduação, cursos por campo do saber e cursos de extensão. Pronto, ok? E nós temos, minha gente, aqui, né, paralelo aqui às nossas etapas, nós temos as nossas modalidades que constam lá na nossa LDB, que a gente já falou que era educação especial, educação de jovens e adultos
e a educação profissional. Certo? Pronto. Vamos aqui mudar de cor, para ficar uma cor bem bonitona aqui. Essa aqui é a educação. Ela tem níveis que estão escritos errados, eu vou apagar. Níveis. Ela tem etapas e ela tem modalidades. Modalidades, certo? Então, educação, nível, etapa e modalidade. Gente, a palavrinha nem está formada aí, né? É justamente para a gente saber, às vezes a gente diz assim, educação de jovens e adultos, é modalidade ou é etapa? É modalidade. Educação básica, é nível ou é modalidade? É nível, tá certo? Então, esse esqueminha aqui, minha gente, não tem como você errar. E a gente encontra questões em que eles exploram essa falta de clareza que tem nessa nomenclatura. Alguns autores, às vezes, misturam um pouco, né, um pouquinho, usam indevidamente algumas palavras, mas as organizadoras, elas seguem um modelo que está dentro do nosso, da nossa lei de diretrizes e bases, né? Lembrando, minha gente, quando eu falo em modalidades, eu falo na modalidade que é o quê? O resultado do nascimento de alguma coisa em cima do que já existia. Por exemplo, educação especial. Educação especial, eu vou pegar toda a educação, desde o momento da creche e ao longo de toda a vida, e vou organizar num modelo que possa ser adequado ao público que eu quero atingir. A educação de jovens e adultos, eu pego lá o fundamental e pego o médio e vou adequar ao público que eu quero atingir, tá certo? Então, modalidade é isso. Então, vamos voltar aqui. Pronto, vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina a respeito da educação voltada para jovens e adultos. A EJA é nível de ensino. Ah, esse aqui mesmo, não é nível, né? A EJA, como nós vimos lá, ela é modalidade, modalidade de ensino. Destinada às pessoas que não tiveram acesso nos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Gente, se aqui tivesse assim, nos ensinos tiveram acesso à educação básica, estava correto? Não estava. Por quê? Educação básica inclui a creche e a pré-escola, que é a educação infantil. E a educação de jovens e adultos não inclui creche e pré-escola, tá? Os sistemas de ensino manterão os exames supletivos, os quais serão realizados de forma diferente da Base Nacional Comum do currículo, possibilitando prosseguimento de estudos em caráter regular. Errado também, né? Porque esses exames eles estão concatenados com a previsão da base, do que está na base. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios formais serão aferidos e reconhecidos mediante exames, por meios informais. Ou seja, aquele aluno que já sabe porcentagem, porque ele trabalha com isso, né, é um aluno da educação de jovens e adultos, se for aferido através de uma avaliação que ele já sabe isso, ele precisa aprender isso, ele vai ser cobrado sobre isso, ele vai precisar assistir essa aula? Não, né? Os exames aplicados serão realizados na conclusão do ensino fundamental para os maiores de 12, não, para os maiores de 15 anos, e na conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, aqui está correto. Então, só nos sobra a letra E, né? Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas. Minha gente, essa questão número 20 é uma questão desafiadora, né? Porque a nossa organizadora, ela não conseguiu ser clara na questão, exatamente, digamos assim, nos mostrar exatamente qual era a intencionalidade dela, de forma que a gente disse, não, eu tenho certeza que é isso. Tanto é que eu não encontrei o gabarito para essa questão. Vamos fazer, aproveitando o que ela tem de bom, porque eu fiz questão de colocar, porque como é CETRED, né, é uma questão que de uma organizadora que está por perto da gente também, eu resolvi colocar, tá? Então, vamos lá. O Sistema de Educação no Brasil é regulamentado pela LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro.
Numere a coluna B de acordo com a coluna A. Então, vamos lá. Aqui ficou ruim porque ficou em uma parte e em outra, né? Mas tudo bem, vamos lá. A primeira, minha gente, é igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender a ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Minha gente, eu entendo que isso aqui são os princípios que regem a educação. Ó, estabelece como princípios que vão nortear o ensino. Então, essa aqui é a coluna 3, ou é o número 3. Gente, não vai bater o gabarito, mas vamos fazer com coerência, vamos deixar o gabarito de lado, tá certo? Eu até procurei para saber se essa questão tinha sido anulada, mas eu não encontrei essa informação. A segunda, né? Caracteriza-se pela institucionalização da educação e supõe um conjunto de órgãos intencionalmente organizados para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, ensino-aprendizagem que igualmente sofre influências do meio social. Então, qual seria essa que encaixaria melhor nessa aqui, né? Eu acho que seria aqui, na minha humilde opinião, princípios e fins da educação nacional, né? Então, seria aqui o número 2. Vamos colocar o número 2 por enquanto. A educação é dever da família e do Estado e é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do seu educando, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos lá. Qual seria esse aqui? Falar sobre educação, né? Isso aqui, para mim, é o número 4. A educação, né? Ó, falar sobre educação, ó. Educação. A educação é o dever da família e do Estado, inspirado nos princípios. E o último que sobra, minha gente, que não está sendo utilizado, deixa eu ver. Número 1, estabelece que a educação abrange processos formativos. Pronto, ó. Que se desenvolvem onde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Aqui, da questão número, deixa eu ver que questão é essa, né? Número 20. Deixa eu ver qual foi o gabarito que foi colocado pela organizadora. Ele colocou a letra B como gabarito, certo? Eu coloquei aqui para vocês o B, porque é o gabarito oficial. Aí a B, ele diz que a primeira é 2, que a segunda é 1, olha só, 1. A terceira é 3 e a quarta é 4. E não existe nenhum outro parecido. Então, eu não vou marcar esse gabarito aqui, tá certo? Vou deixar do jeito que está, só para a gente aproveitar um pouquinho da questão, mas sem se preocupar com essa questão do gabarito, tá bom? Eu não vou mais colocar nem questões dessa natureza, não, para não gerar confusão na cabeça da gente. Mas eu coloquei, como eu falei para vocês, porque como é uma questão CETRED, é uma organizadora que está em volta, né, por aqui, por perto, de concursos que possam ser realizados, então por isso que a gente está colocando aí como é que posso dizer assim, em jogo, né, o conhecimento, e não a preocupação com o gabarito, ok? Gente, essa questão 21 é uma questão de uma organizadora, né, chamada Léo Mendes. Eu fiz essa questão porque eu achei interessante a gente fazer uma questão que abordasse o artigo 14 da nossa LDB. Léo, e o que tem de tão especial nesse artigo 14 da LDB? Nesse artigo 14 da LDB, o que tem de especial é que ele fala sobre o processo de gestão democrática do ensino público. O que seria essa gestão democrática do ensino público? É a criação dos conselhos escolares, né, quando não tiver, e dos fóruns dos conselhos escolares. Mas qual é a diferença entre o conselho escolar e o fórum do conselho escolar? O conselho escolar, minha gente, lógico, como o próprio nome está dizendo, é no âmbito de cada escola. De cada escola. E o fórum do conselho escolar, ele vai atuar reunindo membros
dos conselhos escolares de determinada região. Pronto, então vamos lá. Vamos explicar, né? Cada escola, vamos supor que uma região tenha 50 escolas. Cada escola vai ter um conselho escolar. E cada uma dessas escolas vai mandar 2 membros dos seus conselhos para os fóruns dos conselhos escolares. Qual é o objetivo desse fórum do conselho escolar? Fortalecer os próprios conselhos e, obviamente, melhorar a qualidade da educação, né? Porque supõe-se que o fórum esteja ali para fortalecer realmente a qualidade da educação escolar, do ensino, certo? Então, vamos lá. A primeira, né? Aliás, deixa eu ler primeiro o enunciado. Cumprindo as diretrizes do PNE, em sua meta 19, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público, a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, foi alterada pela Lei 14644 de 2023, que prevê a instituição dos conselhos e fóruns de conselhos escolares. Sobre o assunto, analisa as afirmativas que se seguem. A primeira, um dos princípios inerentes ao trabalho dos fóruns dos conselhos escolares é a qualidade social na educação, com certeza, né? Os fóruns dos conselhos escolares trabalham, além da qualidade, né, com a finalidade de fortalecer a qualidade, ou melhorar a qualidade da educação, ou também de fortalecer os conselhos escolares. A segunda, né? O Fórum dos Conselhos Escolares será composto de 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, ok? Responsável pelo sistema de ensino, e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares, correto? Correto. Gente, isso aqui é o artigo 14, certo? Artigo 14 da LDB. Leitura obrigatória, está muito em moda esse negócio de gestão democrática. Farão parte do conselho escolar o diretor, estudantes e pais apenas. Não. É o diretor como membro nato, os professores, orientadores, supervisores, os servidores administrativos, os estudantes, os pais ou responsáveis e membros da comunidade escolar. Então, tem aí, né, esse pessoal que todos eles são eleitos, com exceção do diretor, que o diretor, ele é membro nato pelo fato de ele ser diretor, tá certo? Isso aqui está errado. Leiam lá o artigo 14. O Conselho Escolar, órgão consultivo e deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleito por seus pares. Só que o nosso Conselho Escolar, ele não é órgão consultivo, ele é órgão deliberativo. O que é órgão deliberativo? É órgão de decisão. Deliberar significa decidir, tá certo? Então, essa está incorreta. Então, só está correta a 1 e a 2. Gabarito, letra B, de bola, ok? Eu sempre gosto, minha gente, de finalizar as minhas aulas com uma frase, e às vezes até uma historinha, né? A frase de hoje é: não esqueça de ver o lado bom da vida. Às vezes você pode estar assim, chateado, ai meu Deus, não aguento mais, turma complicada, escola privada que eu trabalho complicado, ou então escola pública em regime de temporário, né, com muitas insatisfações, né? Mas se você está aqui com essa oportunidade de estudar, agradeça, veja o lado bom da vida, né? Quantas pessoas poderiam querer estar, por exemplo, inscritas no nosso curso para poder aperfeiçoar os seus conhecimentos e daqui a um pouco mais de 3 anos, né, depois da realização da sua posse, do seu efetivo exercício, né, estar comemorando estabilidade, minha gente. Tem pessoas que às vezes poderiam, tem professores que estão aí nos hospitais, doentes, sem poder fazer nada, não estão tendo esse acesso. Então, não esqueça de ver o lado bom da vida, né? Não seja aquela pessoa que vê o copo meio vazio, veja ele meio cheio, né? Veja ele meio cheio, não meio vazio. E para, digamos assim, concluir nosso momento de agora,
Tem uma história que eu gosto muito, se você já foi meu aluno, pode ter ouvido falar dessa história, mas não tem problema não. Essa história é uma história que é muito tocante, né? Eu, pelo menos, acho ela muito tocante. Essa história se chama A Tangerina. Eita, professora Léo, vai falar o quê? De nutrição agora aqui? Não, né? Eu vou falar da tangerina que é dada das mãos de uma criança. A criança pega a tangerina, miudinha, aquela mãozinha pequenininha, sensível, delicada, e ela não consegue começar a tangerina. Aí o que ela faz? Ela diz assim, pai, começa para mim, né? E o pai, seu paizinho lá, vai lá, começa a tangerina e ela depois vai tirando o restante das cascas, né? O que é que essa história tem a ver com a gente nesse momento? Às vezes a gente está diante de uma tangerina, de um edital, né, de um desafio grande na nossa vida, né, em que a gente não sabe por onde começar. E a gente às vezes se sente enfraquecido por conta disso, sem expectativa de alcançar o objetivo, porque a gente não tem força para começar. Então, o que que a gente faz? A gente vai pedir ao nosso Pai, que é todo bondade, todo misericórdia, para começar, dar o ponto inicial, dar o pontapé do nosso traseiro, para que a gente possa andar para frente, né? Então, essa lição nos ensina muito, né? Que o nosso Pai Celestial é tal qual o Pai que ajuda a criança, ainda frágil, todos nós somos muito frágeis ainda, né? A começar o seu grande desafio, que é fazer a descascar a tangerina. Minha gente, terminamos a nossa aula de hoje, mas lembrando que essa aula está sendo gravada um pouquinho antes da transmissão, por um probleminha que nós tivemos, né, nessa questão da transmissão, mas nós estaremos agora botando a aula e eu ficarei no chat, né, para poder responder vocês, as questões de vocês, tá certo, minha gente? Que vocês, tomara que vocês tenham gostado da nossa aula, se tiverem gostado da nossa aula, recomendem para um colega de vocês, eu não vou aumentar minha concorrência, não. Não tenha medo de compartilhar aquilo que você achou bom, certo? Porque o que tiver que ser seu, chegará às suas mãos de uma maneira ou de outra. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.